ou você muda o seu estilo de vida e você reduz o estresse, você não vai ficar livre de transtornos psiquiátricos. Como vencer a ansiedade sem remédios? Veja bem, se a ansiedade é um marcador biológico, se a ansiedade é uma ativação das amígdalas cerebrais, se a ansiedade tem muito a ver com o estresse e com o estilo de vida, como que eu posso reverter o processo? Mudando, obviamente, o seu estilo de vida, mudando hábitos. E aí eu vou ensinar para vocês o que vocês podem fazer de prático. Primeira coisa que é muito importante: psicoterapia. Quem quer vencer a ansiedade tem que fazer terapia. Ah, Ismael, uma terapia bate-papo, esse negócio é complicado, é uma bagunça. Não. Terapia funciona. Terapia é um tratamento validado e eficaz. Aqui se estuda uma revisão sistemática de 2023, do ano passado, sobre a eficácia da terapia cognitivo-comportamental, uma meta-análise para o tratamento do transtorno de ansiedade e por aí vai. Então é o seguinte, quer dizer então que só a terapia cognitivo-comportamental funciona? Não. Veja bem, existem muito mais estudos sobre terapia cognitivo-comportamental publicados. Mas eu não sou daqueles que acham que psicanálise não funciona, que terapia do esquema não funciona, que terapia sistêmica não funciona, não é isso. Mas, de fato, para a pessoa, principalmente que está em fase aguda de transtorno de ansiedade, treinar o cérebro é muito importante. Ensinar o cérebro a pensar sem ser como uma mente de ansioso é muito importante. Então, imagina só, você está lá um paciente e ele tem uma ideia muito fixa, por exemplo, de que eu tenho medo de me casar, né? Então, eu tenho medo de me casar. Ele tem um conceito muito estruturado na mente dele que gerou ali um medo de se casar. Quando nós vamos fazer uma terapia, nós vamos inserir novos arquivos, nós vamos inserir novas trilhas, nós vamos inserir novas cadeias de pensamentos no cérebro desses pacientes. A terapia bem feita, ela é uma neuroinstalação. A terapia bem feita é você instalar um arquivo na mente de um paciente. A terapia bem feita é você fazer uma trilha de neurônios nova na mente de um paciente. É você realmente instalar um arquivo que vai bloquear a ação de um vírus. Então, a terapia ela é fundamental para o tratamento de ansiedade. Então, não tem como a gente falar em tratamento de ansiedade sem remédios, sem a gente pensar em terapia. Terapia dialética, eu gosto de tudo, terapia existencial, eu gosto muito de terapia de psicanálise, eu não tenho problema nenhum com psicoterapia, mas as evidências são para a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, se você for realmente tiver mais agudo e tudo, você realmente deveria pensar na possibilidade de fazer terapia cognitivo-comportamental. Mas eu não ponho fé nisso, não. Veja bem, olha que interessante esse estudo. Para você que está assistindo essa live, você está assistindo ali, você acha que você essa é terapia é viagem e tudo. Olha que interessante. Essa pesquisa aqui, ela mostrou o seguinte, que quando os pacientes eles faziam uma terapia cognitivo-comportamental, melhorava a conectividade da amígdala com o centro de controle cognitivo do cérebro, tanto em casos de depressão quanto transtornos de estresse pós-traumático. Então, veja bem, vou explicar para vocês isso aqui. Lembra que eu falei? Vamos voltar aqui nas amígdalas. As amígdalas, elas estão aqui, uma de cada lado do corpo. Elas ficam recebendo ordens de centros do cérebro de comando. Então, as amígdalas vêm e elas recebem informação assim, olha, está acontecendo algum perigo, está acontecendo alguma coisa que não presta, olha, alguma coisa vai acontecer de ruim. Se você assistiu a live da semana passada, vocês vão ver que eu mostrei o seguinte, que para o ansioso, o problema é que a própria mente dele começa a produzir pensamentos que ele não gostaria. A própria mente dele começa a criar conceitos que não são verdadeiros. A própria mente dele começa a produzir ideias que não são reais. Então, a amígdala de um paciente ansioso, ela começa a ficar ativada
por pensamentos que são produzidos dentro do próprio cérebro, mesmo que esses conceitos, esses pensamentos, eles não sejam reais, eles não sejam condizentes com a realidade. O seu cérebro, nessa parte da amígdala, ele não quer saber se é real, se é mentira, se é verdade, se você está vivendo o caos, se você está no Vietnã, se você não está. A amígdala, simplesmente, ela é uma operação. Ela faz o seguinte: o quê? Está vindo um pensamento ruim e etc e tal, eu vou dar um gatilho. Aí o que os pesquisadores fizeram? Olha que interessante. Bruna, você disse bem. A sua psicóloga usa o método TCC, funciona demais. Exatamente, terapia cognitiva é top. O que esses pesquisadores fizeram nesse estudo? Olha que bonito esse estudo, gente. Eles pegaram, então, esses pacientes e tiraram fotos de um exame de imagem funcional em pacientes que tinham depressão e tinham transtorno de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é aquele estresse após um estresse, uma bomba cair na vida do paciente. E aí o seguinte, quando eles foram tirando as fotos do cérebro desses pacientes, mostrou o seguinte, que os pacientes que fizeram a terapia, eles tinham uma melhor conexão entre os pensamentos e a amígdala. A amígdala, ela conseguia filtrar melhor os pensamentos. Esses pacientes que fizeram terapia, a amígdala deles começou a mudar a configuração. É como se você, literalmente, gente, entenda isso que eu estou falando aqui. É como se realmente os neurônios se reagrupassem, os neurônios se rearrumassem, a morfologia, o agrupamento dos neurônios na amígdala fica modificado, você consegue, com a terapia, modificar a arquitetura do seu cérebro. Você consegue, com a terapia, mudar a forma como seus neurônios se conectam. De maneira bem simples. A terapia, o pensamento, a linguagem, as tarefas, os treinos modificam o seu hardware, modifica a sua organização de neurônios. É isso que esse estudo mostrou. Inclusive, esses pacientes desse estudo, que tinham depressão e estresse pós-traumático, eles tinham uma conexão muito melhor da amígdala, e eles viram, esses pesquisadores, o seguinte, que a conexão melhorava, a resposta era melhor, e aí a função da amígdala era muito melhor. E não foi assim pouco caso, não. Se você for olhar aqui, ó, foram 53 pacientes e eles não estavam medicados. Então, se você olhar aqui no resumo do artigo, ó, 53 pacientes não medicados. Então, assim, muito interessante, né? É lógico, a gente fala assim, 53, mas isso nem nada, 53 pacientes. Gente, esses estudos são carérrimos. Isso aqui nós estamos falando de coisa de milhares, milhares, milhares de dólares. Então, assim, não é uma coisa barata de você fazer. Mas tem estudo para isso, né? Olha que interessante. Olha esse outro artigo aqui. Esse aqui eu gosto muito. Esse artigo aqui é um clássico da medicina. Olha lá. A terapia cognitiva muda o cérebro? Uma revisão sistemática dos estudos de neuroimagem nos transtornos de ansiedade. Então, a pergunta é sobre o seguinte: será que a terapia modifica a arquitetura do cérebro? Será que a terapia modifica os neurônios? Terapia é uma bobagem, ficar gastando dinheiro com psicólogo, esses psicólogos enrolados, ficar pagando bater papo e tal. Engano seu. A terapia, sim, modifica os neurônios. Esse artigo aqui é muito legal e ele vai complementando desse outro artigo aqui que eu também acho espetacular. Olha para você ver, gente, de 2002 esse artigo. Quando eu fui dar uma pesquisada sobre esse assunto, uns anos atrás, e lá nos inícios dos anos 2000 que começaram esses artigos. Mude a mente e mude o seu cérebro. O efeito da terapia cognitivo-comportamental nos neurônios e na fobia de aranha. Então, olha só que interessante. Esse artigo de 2002, gente, olha para vocês verem, gente, olha só, 2002, janeiro de 2002. Olha que interessante. Eles pegaram pacientes que tinham medo de aranha. E aí, eles pegaram medo de aranha e etc e tal. Alguém está assistindo aqui tem medo de aranha? Não sei se vocês têm medo de aranha. Eu não gosto de aranha, mas também não sou assim, morto de medo, né? Mas tem gente que tem fobia de aranha. E aí eles fizeram o seguinte, eles tiraram fotos da amígdala cerebral, dessa região órbito-frontal do cérebro, que é muito ativada em pacientes que têm fobias, que têm ansiedades específicas, por exemplo, a fobia de aranha, medo de avião, alguma coisa assim, e eles tiraram essas fotos. E aí eles fizeram um antes e um depois da terapia desses pacientes. Então, igual você faz assim, você vai no nutricionista, ele não faz o antes e o depois? Então, aí eles fizeram um antes e o depois dos pacientes que estavam fazendo terapia. Olha que legal. Então, ó, mude a sua mente, mude o seu cérebro. Terapia modifica o seu cérebro. Olha que interessante.
Olha que louco. Aqui, ó, vocês têm o pré-tratamento e à esquerda, e à direita vocês têm o pós-tratamento. Olha que interessante. Você tem uma hiperativação de regiões como a amígdala, que estavam ativadas antes do paciente fazer a terapia, e após a terapia, você tinha uma menor ativação da amígdala, mostrando que realmente funcionava. E essa região que eu falei mais frontal do cérebro, que também está muito relacionada à ansiedade, ela também ficou menos acesa, ela ficou menos ativada no estudo. É um exame de ressonância magnética que você mete um tipo de contraste específico e você consegue mapear essas regiões cerebrais. Olha que bacana, gente. É muito legal isso aqui, porque assim, já em 2002, não estou falando aqui de tanto tempo, né? mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás, já tinham estudos mostrando que a terapia tinha esse efeito de modificar o funcionamento do cérebro. Então, eu não sei se você já viu algum estudo como esse estudo aqui é muito legal e ele realmente foi um grande clássico na história das terapias. Aqui mostrando, ó, olha como é que a ativação lá no córtex pré-frontal modifica muito, você realmente reformata muito o seu cérebro, é uma coisa assim impressionante. Não dá para a gente falar de tratamento de ansiedade sem remédio, sem terapia. Segunda coisa, meditação é algo muito importante. Meditação é algo muito importante. Meditação é algo que você deve aprender. Meditação melhora absurdamente o prognóstico de transtornos de ansiedade. Esse estudo aqui foi em 2009, sobre a efetividade da meditação para auxiliar o tratamento farmacológico em pacientes com transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Gente, meditação basicamente é uma atenção plena, né? É você realmente ter um exercício mental de você treinar o seu cérebro a ficar atento e menos difuso. Eu vou fazer aqui ainda, não dá tempo hoje, de uma live só sobre como fazer uma meditação. E você que está assistindo, não fica achando que meditação é coisa de religião oriental, de que... Não tem nada a ver com isso. Meditação é algo que todas as pessoas podem fazer. A diferença é que, se você professa a fé cristã, você vai inserir elementos litúrgicos na sua meditação que vão ser condizentes com a fé cristã. Você não vai recitar mantras de outra religião, você não vai trazer elementos de culto de uma outra religião, mas não há problema nenhum em você fazer uma meditação, uma atenção plena. Então, você fazer mindfulness, como alguém colocou aqui, realmente é maravilhoso. Então, assim, a meditação acalma o cérebro, né? Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, a Bíblia diz o Salmo 1, o Salmo 1 diz assim, eu sei de qual o Salmo 1, porque é um dos salmos que eu mais gosto. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, no seu devido tempo dará o seu fruto. Por aí vai. Então, o que acontece? Você pode, por exemplo, ter um momento do seu dia onde você para tudo, exerce o seu momento de meditação, e isso pode ser feito após a sua leitura bíblica, antecedendo a sua oração. Eu, particularmente, gosto muito da ideia reformada. Então, eu gosto da ideia de que você lê primeiro a Bíblia, depois você medita e depois você ora, né? Eu acho que quando você segue essa ordem é melhor, porque normalmente quando você lê a Bíblia, ela guia a sua oração, né? Então é como se a Bíblia ela desembolasse a oração na sua vida. Então, eu prefiro, não estou falando que é o certo, inclusive está no meu livro, esse livro aqui, se vocês não conhecem, o Psiquiatria e Fé Saudável, tem sobre isso, que é um capítulo que eu falo sobre devocional. Como fazer um devocional imperfeito, né? E eu acho que a sequência melhor de um devocional seria leitura bíblica, meditação e depois fazer a oração. Mas você faz o que você quiser, você é livre, Deus não tem roteiro, Deus sabe o que ele faz. Se você quer orar primeiro, entrar no manto, girar no mistério, isso é problema seu, você faz o que você achar melhor.